Todos, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos estudar um assunto novo, que é sobre a vegetação. Você pode acompanhar aí no seu livro. Se você não estiver com ele no momento, você pode pausar o seu vídeo e pegar o seu livro, tá bom? Nós vamos iniciar com a página 65. Eu vou ampliar um pouco para poder ver direitinho e vocês podem acompanhar a leitura aí no livro de vocês. Diz assim: no nosso país, a vegetação que forma um imenso conjunto de riquezas naturais que caracteriza nossa flora é constituída por várias formações vegetais, como as florestas, as matas, os campos, os cerrados, entre outros. O mapa abaixo mostra a diversidade de vegetação natural encontrada no Brasil. Primeiramente, eu vou lembrar que a vegetação é um conjunto, vamos dizer, de plantas de uma região. E digamos que no nosso país, imenso como ele é, há vários tipos de vegetação, porque nisso vai ter outros fatores que vão influenciar nessa vegetação. O clima do lugar, por exemplo, é um fator muito importante que influencia no tipo de plantas que vamos encontrar. E aí nesse mapa você pode ver como ele é bastante colorido. Cada cor dessa daí indica um tipo de vegetação. Então observem, tem o verde, que está mostrando aí que é a floresta, o rosa, que é a mata dos cocais, tem o verde claro, que é a tropical, a mata tropical, e por aí vai. Cada um aí está simbolizando, cada cor está simbolizando um tipo de vegetação de acordo com essa legenda que está aí no livro de vocês. E diz o seguinte: para que a flora brasileira continue a se desenvolver, a própria natureza se encarrega de produzi-la. Muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelo homem. A ação dos ventos, das chuvas, dos pássaros, das abelhas e até a decomposição de animais mortos fazem brotar as plantas nos mais diversos locais. Isso, gente, está se referindo também às plantas que são nativas. Cada região tem o seu tipo de planta. Por exemplo, se for um lugar muito quente, um lugar muito seco, como por exemplo alguns lugares da região Nordeste, a parte de sertão, nós vamos encontrar nesses lugares plantas que elas são mais resistentes ao calor, como os cactos, por exemplo. Então essas plantas, naturalmente, elas armazenam água, já que são regiões que têm chuvas escassas, quer dizer, são regiões que chove menos. Então essas plantas, naturalmente, para que elas sobrevivam e se desenvolvam, elas armazenam água dentro delas. Já temos, por exemplo, regiões como a floresta amazônica, que é totalmente úmida, é um ambiente assim, mais fresquinho, chove bastante, então as árvores são maiores, as árvores têm as folhas muito verdinhas, há uma grande diversidade, grande quantidade de plantas diferentes, então vai depender também do clima, como eu falei agora há pouco, tá bom? Vamos passar para a página seguinte, que é a página 66. E vou ampliar, né, para que eu possa ver direitinho. Aí diz assim: de acordo com o clima, que foi o que eu falei, e a temperatura de cada região, a vegetação classifica-se em, vejam quais são os tipos de vegetação: floresta, cerrado, vegetação litorânea, caatinga, pantanal, campo e manguezal. Isso está se referindo à nossa vegetação, tá bom? E aí, abaixo, eu tenho a imagem de cada vegetação e uma explicação de como é essa vegetação, tá bom? Essa primeira imagem que tem aí é de uma floresta. E diz assim: a floresta tem como característica árvores altas, uma junto da outra. O aspecto dos vegetais sempre são verdes, devido à quantidade de chuvas durante o ano todo, foi como eu tinha falado agora há pouco. Nela existem diferentes tipos de vegetais e uma grande variedade de animais. Antes de os portugueses chegarem aqui, as florestas ocupavam grande parte das terras que formam o nosso país.
No entanto, esse tipo de vegetação foi sendo substituído pela construção de cidades, cultivo de alimentos e pastos para animais. É o que a gente já aprendeu até em outra aula, não é? Que é um ambiente que ele era antes natural e foi transformado em um ambiente construído. Então, essa vegetação ela foi muito desgastada e destruída até ao longo do tempo. Diz assim, a floresta amazônica é a flora mais conhecida no mundo inteiro. Nela vivem e reproduzem-se mais de 1/3 das espécies vegetais existentes no planeta. Olha quantas espécies de vegetais diferentes que nós temos aqui. Já a Mata Atlântica, que é diferente da floresta amazônica, né? A Mata Atlântica, ao longo dos anos, vem sendo destruída por processos erosivos. Nós já vimos na aula de geografia, não é, o que é a erosão, o desgaste do solo, destruída com um processo de erosivos provocados pela ocupação urbana desordenada e o grande desmatamento. Infelizmente, a nossa Mata Atlântica, conhecida mundialmente, com tanta diversidade de espécies de vegetais e de animais, ao longo do tempo está sendo destruída, tá? Mas aí nós temos um exemplo, como está mostrando aí, a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Na página seguinte, que é a página 67, já temos outro tipo de vegetação, é o cerrado. E aí diz o seguinte, o cerrado caracteriza-se por árvores baixas, com galhos bastante retorcidos, e plantas rasteiras afastadas umas das outras. É uma vegetação típica da região centro-oeste. Está no meio do Brasil, se você observar o mapa dessa primeira página que a gente viu agora há pouco. Então, gente, o cerrado, como diz aí, plantações rasteiras, quer dizer que são pequenininhas, parecida com um gramado. As árvores são afastadas umas das outras e, como diz aí, os troncos mais retorcidos. E as árvores não são altas como da floresta, são árvores mais baixas. Aí diz o seguinte, no verão o clima é quente e chuvoso, torna-se frio e seco no inverno, devido às secas no cerrado. Ocorrem queimadas naturais, ou seja, que não são provocadas pelo ser humano. Porém, após uma queimada natural, o cerrado se recupera e muitas plantas reflorescem. Nessa região, existem as queimadas que acontecem naturalmente, da natureza mesmo, não é uma queimada provocada pelo ser humano, tá? Uma característica dessa vegetação. E aí, tá falando agora, nessa outra imagem aí, uma coisa muito conhecida nossa, que é a vegetação litorânea. Lembra que nós já falamos que essa palavra litorânea, litoral, tem a ver muito com praia? A nossa costa brasileira, a parte do nosso país que fica recebendo as águas do Oceano Atlântico. Isso nas cidades que nós vivemos, que nós estudamos, por exemplo, Recife, Olinda, Paulista, são cidades litorâneas, são cidades que têm praias, tá bom? E aí diz assim, no litoral a vegetação é bastante variada, apresenta uma vegetação rasteira encontrada na faixa litorânea. É comum a presença de coqueiros, característica presente nas regiões Nordeste e Norte. E aí, quando nós vamos à praia, dá para perceber, não é? Que o tipo de planta que predomina nesse lugar são os coqueiros, não é isso? É típico dessa região mesmo. Vamos agora para a página 68. E está falando de uma região que também é muito conhecida nossa. Olha, gente, é um nome bem diferente. É Caatinga. Tem duas letras, tá vendo? A juntinhas. Aí diz assim, nessa vegetação predominam plantas adaptadas ao clima quente e seco. Olha que eu falei agora há pouco, não foi? É formada por árvores de pequeno porte e com espinhos que ficam dispersos, sem recobrir o solo. A palma e o mandacaru são espécies típicas da Caatinga. Olha aí, gente, pela foto dá pra ver que é uma região mais seca. Até dá pra ver que possivelmente é mais quente, né? Mas realmente ela é. E as plantas naturalmente armazenam água dentro delas e por fora tem espinhos.
E aí tem até nessa parte amarela tem uma informação que diz assim: a caatinga é uma vegetação típica do Nordeste, onde as chuvas são escassas, ocasionando um grande período de seca. Então as plantas naturalmente se adaptam ao clima do lugar. Depois temos a região aí de Pantanal. A vegetação que existe no Pantanal é muito variada. Nela podemos encontrar campos, plantas do cerrado, diversos tipos de palmeiras, entre outras espécies de vegetais. Por ser uma área bem plana, não tem a parte de planalto, aliás, é uma área mais plana, mais uma área de planície. Na época das chuvas, os rios transbordam, alagando a área e formando várias lagoas temporárias. Temporárias quer dizer que não vai ficar o tempo inteiro cheia, é somente na época de chuva, então vai ter um momento que ela vai secar, tá bom? E diz aí, ao longo do ano, as lagoas vão secando. Buriti, mandacaru e carandá são espécies de plantas características do Pantanal. Gente, olha aí a imagem. É uma imagem muito bonita do Pantanal. Saibam que é uma grande diversidade de espécies de plantas e espécies de animais aí nessa região. Tem até uma informação embaixo dessa imagem que diz assim: carandá é uma palmeira utilizada para a produção de postes, caibros e barretos, e cera com as folhas, é utilizada aí para fabricar esses produtos que foram ditos, tá? Agora a página 69, temos o campo. Gente, a palavra campo não lembra mesmo um campo de futebol, não é? Então, esse tipo de vegetação aí, de campo, é uma área que tem pouquíssimas árvores. É uma área que é mais um gramado. Veja o que está escrito aí. Eu vou ampliando que é para que eu consiga fazer essa leitura, tá bom? Mas você pode fazer a leitura pelo seu livro, se você quiser. É formado pela presença de uma vegetação rasteira e verdinha, caracterizada por gramíneas, que são o gramado, conhecida popularmente por capim ou grama, onde quase não existe árvores. Atualmente, as áreas onde existiram os campos estão muito devastadas. É muito utilizada para a criação do gado, porque já que é uma área muito plana, não tem as ondulações do relevo, montanha, morro. Então, como é uma área mais baixa, é muito utilizada para a criação dos animais. Tem até uma informação aí amarela, nessa tarjinha amarela, diz assim: grande parte dos campos foi transformada em pastagem para a criação de gado ou plantações. Infelizmente, não é? Destruindo aí a flora natural do nosso país. Agora está falando aí sobre o manguezal. O manguezal também é um tipo de vegetação típico da nossa região, que vocês possivelmente já devem ter visto por algum lugar que vocês passaram. E diz aí, é característico das áreas onde a água doce dos rios se encontra com a água do mar, que é salgada, né? No manguezal existem poucas espécies de aves, porque é uma área que tem água. As aves características do manguezal também podem ser chamadas de mangue. Pessoal, é bom lembrar o seguinte: se você vê um manguezal, olha, no centro do Recife, tem um manguezal que infelizmente já foi bastante destruído ali ao redor do rio Capibaribe. E tem também ali onde construíram o shopping Rio Mar, ali também é uma área de mangue que foi até muito destruída para a construção ali do shopping, por exemplo. Mas na nossa região está cheia mesmo de mangues, de manguezais. Uma característica importante dessa região é que as árvores elas têm as raízes são mais altas. As raízes elas saem da água. Isso é uma característica natural dessas árvores, que é para que a raiz consiga respirar sem ficar somente na água, tá? Então elas já são mais retorcidas e ficam mais altas, assim, saindo um pouquinho da água. Outra informação é que nos manguezais é uma grande riqueza de espécies, como por exemplo caranguejo. É muito comum aí
nessa área. E aí é um solo, é uma água que vai ter muito mais vitaminado, justamente por conta dos animais que vivem aí, que são típicos dessa região. Então, agora vamos para a página 70. Na página 70 está dizendo assim: a flora e suas utilidades. Vamos ver, né? Porque é muito importante. Não somente para embelezar a natureza, mas também tem a sua utilidade em outros sentidos. Aí diz assim: a vegetação é muito importante para o ser humano, pois além de purificar o ar que respiramos, favorece o clima das regiões a fornecer sombra, ela está presente na alimentação, constitui matéria-prima de diversos produtos artesanais ou industrializados e serve de abrigo para outros animais. Então, a vegetação ela serve para tanta coisa, serve para a nossa alimentação, serve para fabricar algum tipo de medicamento, a produtos de beleza, para fazer móveis, por exemplo. Sabem que da árvore também se faz o papel. Então, para tanta coisa que é utilizada. Aí tem um exemplo aí de uma árvore chamada seringueira. Aí diz que a seringueira é uma árvore de onde é retirado o látex que produz a borracha natural. Você está vendo que tem um corte aí nessa árvore, na imagem que está saindo líquido branco. No caso, existem plantações dessas árvores, várias árvores juntas, várias seringueiras, que aí é onde é tirado esse líquido branco chamado látex, como diz aí, que são os seringais, onde tem vários tipos dessas árvores aí, que são as seringueiras. E as pessoas que trabalham aí nessa região são chamadas de seringueiros. Tem outra planta aí que é a carnaúba. Das folhas da carnaúba se extrai a matéria-prima para produzir uma cera muito usada na indústria de cosméticos. Gente, existem algumas marcas que elas têm muito essa ideia de fazer produtos, dizendo que são produtos naturais, né? Então utiliza aí, por exemplo, a carnaúba para fazer hidratantes, óleos corporais e tudo mais. Tem aí também a mamona, que a imagem sempre está ao lado, tá? A mamona é uma planta que produz um óleo muito energético, dele se produz o biodiesel, que é uma espécie de combustível, um combustível chamado de combustível natural, porque ele não é tirado dos fósseis, que não é uma coisa que se renova na natureza. Já o biodiesel, que é um combustível feito através da mamona, por exemplo, ele agride menos o meio ambiente. E também ele é tirado de uma planta em que depois vai nascer novamente, né? Basta que tenha esse cuidado em retirar somente o que precisa e fazer um reflorestamento. Seguindo aí a página adiante, que é a página 71, nós vamos exercitar um pouquinho, que diz o seguinte: identifique o tipo de vegetação correspondente a cada imagem. Gente, observem essas imagens que estão aí. Depois você vai somente dizer qual é a vegetação referente a essa imagem. E aí tá muito fácil, porque nós acabamos de ver, não foi, quais são essas vegetações. E já o segundo quesito diz: de acordo com o que foi estudado, explique o que é flora. Então você pode pausar o seu vídeo, pesquisar, ou então reler o seu livro aí, reler um texto que eu acabei de fazer a leitura novamente, e aí você vai responder esse segundo quesito e o primeiro também, né? Se você não lembrar somente de olhar na figura. Então você pode pausar o seu vídeo e responder. Ou então pode responder junto, só que você não vai ter a mesma atenção se você pausar o vídeo e responder, tá bom? Então vamos para a correção. Correção da página 71. Aí diz assim: essa primeira imagem que tem aí, gente, é a vegetação litorânea. Percebam aí a presença de coqueiros, vários coqueiros, e tem esse gramado aí, que é típico dessa região. A imagem ao lado é um manguezal, veja que é uma área bem alagada, onde tem várias espécies marinhas, como o caranguejo, e as árvores que estão aí, né, que são chamadas de mangue, como a gente viu, a
a raiz é mais alta, como eu tinha falado, que é justamente para que ela consiga respirar, né? Não ficar somente dentro da água. E nas imagens de baixo, primeiro temos o campo, se você colocou essas palavras aí, acertou. O campo, que é uma região com pouquíssimas árvores, porque ela tem mais o gramado, é uma vegetação verdinha e rasteira. E é muito utilizado hoje em dia para a criação de animais e também pastagem de animais e até mesmo para fazer agricultura. E temos ao lado a Caatinga, que essa região daí é mais quente, é da área do sertão nordestino, onde as plantas elas têm, no caso, são mais resistentes à falta de chuva que tem nessa região, que elas armazenam água dentro dela. Segundo quesito, tem assim, de acordo com o que foi estudado, explique o que é flora. E aí você pode estudar, responder com as suas palavras. Pode ficar assim, ó, são as variadas formações vegetais que constituem o Brasil. Lembrando, a flora é o conjunto de plantas de uma região. E no caso, e são bem diferentes umas das outras, depende da região, depende do clima desse lugar, como nós acabamos de ver. E aí vai ficar como lição para vocês as páginas que seguem, que é a página 72, 73 e 74. Gente, tá muito fácil. É mais para vocês sempre estar relacionando as imagens da vegetação, as definições, as coisas que significam essas imagens, tá bom? E na próxima aula nós vamos fazer essa correção, tá bom? Presta bastante atenção aí ao realizar a atividade, mas por hoje é só. Aproveito o dia de vocês, estudem bastante e até a próxima aula, tá bom? Um beijo da tia Angélica.